Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos os irmãos. Meus irmãos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que está acontecendo em nosso país, em nossa nação, principalmente essa semana, quando em todos os noticiários de rádio, TV, revistas, jornais impressos, nós ficamos entristecidos ao ver tudo quanto está acontecendo na nação e principalmente na cidade de Manaus, ali no estado do Amazonas. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para uma triste realidade que certamente contribui para o que está acontecendo nos nossos dias. Gostaria primeiramente de fazer uma leitura bíblica no livro de Provérbios, capítulo de número 29, versículo 2, quando a palavra do Senhor nosso Deus diz o seguinte: quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Louvado seja Deus. Esta palavra nunca foi tão atual, tão verdadeira, quanto nos nossos tempos. Eu gostaria de relembrar com os irmãos tudo quanto tem acontecido na última década. Gastos enormes por parte do governo federal, daqueles que governaram o nosso país, a nossa nação, desperdício de dinheiro que agora está fazendo falta. Os irmãos sabem muito bem, administrar um país não é muito diferente de administrar uma casa. Logicamente que, levando em conta as devidas proporções, monetárias, as devidas proporções de responsabilidade, de causas, de importância, de causas, mas não é muito diferente não de administrar uma casa. Se você, trabalhador, em um determinado momento da sua vida, você pega todo o seu dinheiro e desperdiça e joga fora, pode ser que em algum momento da tua vida, da tua história, aquele dinheiro vai fazer falta. Então vamos relembrar um pouquinho o que foi feito recentemente em nossa nação. E considere uma coisa, que quando se trata de governo, de país, nós não devemos considerar 10 anos como um tempo muito longo, não. Quando se trata de governo, de país, nós devemos levar em consideração um planejamento estratégico. Então vamos relembrar um pouquinho. No ano de 2014, nós tivemos no nosso país de terceiro mundo, país da América Latina, país onde existe um índice de pobreza enorme. Em 2014, nós tivemos no nosso país a Copa do Mundo. Segundo fontes oficiais do TCU, do Tribunal de Contas da União, foram gastos 25 bilhões, eu vou repetir, foram gastos 25 bilhões com a Copa do Mundo, inclusive com a construção de um estádio na cidade de Manaus. E vale a pena lembrar que Manaus, Amazonas, não tem assim uma relevância, não tem assim um time de influência, dentro dos campeonatos aí de futebol do nosso país, Então veja bem, em 2014 nós estamos no início de 2021, vamos considerar aí então 6 anos. Em 2014 foram gastos 25 bilhões de reais para um evento, para uma festividade de um mês apenas. Muito bem. Em 2016, segundo fonte do site Politize, foram gastos 39 bilhões, vou repetir, 39 bilhões com as Olimpíadas do Rio de Janeiro. E os irmãos vão se lembrar que o Rio de Janeiro, na época, era governado, a cidade do Rio era governada pelo prefeito atual agora, pelo Eduardo Paes, que foi eleito e tomou posse no último dia 1º de janeiro.
bilhões de reais para uma Olimpíada, para um evento de um mês. E os irmãos se lembram quais foram as consequências após a Olimpíada, né? A cidade do Rio de Janeiro quebrada, o estado do Rio de Janeiro quebrado, o governador Sérgio Cabral indo para a prisão, né? Muito bem. Agora eu gostaria de falar com os irmãos sobre o custo do nosso Congresso, dos nossos governantes, né? Ali dos senadores, dos deputados, né? Que juntamente com o governo federal, com a parte do executivo, governam o Brasil, né? Porque os senadores e deputados, eles criam leis, eles aprovam projetos, muito bem. Os nossos deputados e senadores, Congresso brasileiro, custa para o nosso país, ao ano, 10 bilhões de reais, segundo fontes do jornal Correio do Povo. 10 bilhões de reais ao ano é o custo dos nossos deputados e senadores. Gostaria de relembrar também os irmãos sobre o custo do Petrolão, aquele esquema de corrupção que envolveu boa parte da cúpula do governo petista e dos seus apoiadores. Segundo a revista Veja, o Petrolão custou ao Brasil 42 bilhões de reais. 42 bilhões de reais. Aí, o que nós estamos vendo? Eu gostaria de lembrar você que existem obras que não se faz de um ano para o outro. Existem obras que estão dentro do campo do planejamento estratégico, né? Existem obras que levam anos para ser planejada, desenvolvida, executada e entregue à população. Olha, vamos fazer o seguinte, tenta lembrar na sua memória qual foi o último ano que foi inaugurado um hospital na tua cidade. Certamente você vai ver que já faz mais de 2, 3, 4, 5, em alguns casos mais de 10 anos que foi inaugurado um hospital em sua cidade. Então vamos lá. Levando em consideração que de 2014 para cá foram gastos todos estes bilhões com coisas desnecessárias, porque Copa do Mundo é desnecessário, Olimpíada é desnecessário. Houve muita corrupção nisso tudo aí, né? E também levando em consideração os gastos que foram feitos, os investimentos que foram feitos em países como Cuba, Venezuela, ditaduras africanas, né? Por exemplo, o Porto de Mariel em Cuba, o metrô em Caracas, na Venezuela, né? Considere que todo esse dinheiro poderia ter sido investido no nosso país em educação, em segurança, principalmente na saúde do nosso povo, construindo hospitais, né? Construindo postos de saúde, né? Todo esse dinheiro poderia ter sido investido nisto, porque era dinheiro do povo, dinheiro do trabalhador brasileiro. Mas o que os governantes fizeram? Investiram em coisas banais, coisas que não trouxeram benefícios nenhum para o nosso país, pelo contrário, trouxe muito, foi vergonha e vexame. E agora, o novo governo que está aí há 2 anos governando o país, recebeu um país quebrado, endividado, com várias obras paradas, várias obras que são verdadeiros elefante branco, e o pessoal está aí, né, politizando, né, a pandemia e jogando toda a culpa neste governante que não tenho nenhuma pretensão em ser advogado dele, defensor dele, né, mas ele recebeu uma bomba em suas mãos, né, pegou um país quebrado, arruinado, né, o estado do Amazonas, por exemplo, foi notícia essa semana, né, que estava faltando oxigênio até para os bebezinhos, né? E aí, meus irmãos, eu chamo a atenção dos irmãos para uma coisa. É muito triste uma notícia dessa. A gente que é pai, que tem filhos, se entristece muito com uma notícia dessa. Mas eu quero lembrar aos irmãos que os mesmos que estão falando e
e lamentando a falta de oxigênio para os bebezinhos são os mesmos que querem aprovar o aborto no nosso país. Então veja se existe coerência, veja se existe sinceridade. Ora, como pode uma pessoa usar uma tragédia dessa para fazer um discurso político e ao mesmo tempo defender o aborto? Não é? Então, irmãos, a palavra de Deus é a verdade. A Bíblia diz: quando o justo governa, o povo se alegra. E aqui, justiça aqui está falando de justiça social, de alguém que governa, primeiramente temendo a Deus, mas desejando o bem do seu povo, né? Desejando que o seu povo seja abençoado, seja próspero, né? Porque o nosso país realmente é um país muito rico, é uma nação muito rica. Teria como o povo brasileiro viver melhor no nosso país. Então a palavra de Deus diz: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. E é isso que está acontecendo. Toda essa falta de estrutura hospitalar é consequência disso que eu relatei aos irmãos agora há pouco. Que o Senhor Deus tenha misericórdia do nosso país, que o Senhor Deus tenha misericórdia da nossa nação, e que nós, como cristãos, venhamos a dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Venhamos a enxergar a realidade das coisas. Nosso país precisa da misericórdia de Deus. É uma nação arruinada, destruída. Ainda ontem eu estava em frente à congregação, fui levar minha esposa e meus filhos no ensaio da banda, na igreja na qual estou congregando recentemente, e eu vi uma menininha de aproximadamente 7, 8 anos, brincando na frente da calçada da casa dela, em frente à igreja, e ela brincava e tinha um celular na mão, tocando funk. E se os irmãos não imaginam a letra da música que a menininha escutava. Aonde estavam os pais daquela criança? Aonde estão os princípios daquela família que entrega um celular tocando uma música, um ritmo e uma letra totalmente contrária aos bons princípios, uma letra fazendo apologia ao sexo, e uma criança de aproximadamente 7 anos ouvindo aquela porcaria. Então oremos pelo nosso país. A nossa nação precisa da misericórdia de Deus. E tenhamos a certeza, estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra, e estamos vivendo os últimos dias deste sistema, que tão logo Jesus volte a buscar a sua igreja, o anticristo implante o seu governo, 7 anos depois, este sistema será aniquilado para sempre, porque o Senhor Jesus virá para implantar o seu reino na terra. E eu confio nisso fielmente, eu sei que você também confia. Então vamos continuar servindo a Deus com sinceridade, aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o nosso país.